Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem e se cuidando. Hoje falarei um pouco sobre termos essenciais da oração. Bom, estamos falando sobre a sintaxe, né? Vamos retomar o conceito de sintaxe, né? A sintaxe nada mais é do que o conjunto das regras que estudam a disposição das palavras nas frases e das frases dentro do discurso, né? O que vem a ser essencial? Se estamos falando de termos essenciais, né, vamos estudar o que seria a palavra, pensar um pouco no que seria a palavra essencial, né? Essencial é tudo que é necessário, é tudo que é imprescindível. Então, assim, também os termos que compõem a oração, eles são imprescindíveis, eles são necessários para estarem ali para compor um enunciado completo. Quais são esses termos que são, então, essenciais necessários dentro de uma oração? Eu chamo de sujeito e predicado, são esses dois termos. Vamos ao conceito, então, de sujeito, né? Sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa, se diz algo. Então, a pequena flor recebia feliz os raios do sol. Quem recebia feliz os raios do sol? A pequena flor, então, o meu sujeito. Predicado. O predicado nós retomaremos em outro momento um conceito mais a fundo. Por agora, seria apenas um conceito superficial, tá? Então, o que vem a ser o predicado? É o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, a partir do momento que eu tenho o verbo, tudo o que restou eu chamo de predicado, juntamente com o verbo, ok? Posições do sujeito na oração. Esse sujeito não necessariamente precisa vir apenas na ordem direta, sujeito e predicado. Ele pode também aparecer em ordem inversas, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é o posicionamento desse sujeito dentro da oração. Então, posicionamento dele numa ordem direta seria, né, antes do predicado. O aluno estudava atentamente. Sujeito, o aluno. Predicado, estudava atentamente. Então, uma ordem direta aí. Ele pode vir também através de uma ordem inversa, ou seja, predicado e sujeito. Ele vem após o predicado. Estudava atentamente o aluno. Eu posso também ter essa ordem, tá? Então, ela é chamada de ordem inversa. O sujeito também pode vir no meio do predicado. Atentamente, o aluno estudava. Estudava o aluno atentamente. Em ambos os exemplos, eu tenho o sujeito entre no meio do predicado, tá? Também chamo de ordem inversa, ok? Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito nada mais é do que a palavrinha mais importante dentro desse sujeito. É a palavra principal, que se eu retirar, eu vou ter um prejuízo de sentido dentro da minha oração, ok? Então, aí, um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Dormia no telhado da casa, eu já sei que é predicado. E o sujeito? Um gato de pelos longos. Mas qual é a palavra mais importante desse sujeito? O gato. Exatamente. A palavra gato se constitui no núcleo do sujeito, a palavrinha mais importante, que se eu retirar, eu perco sentido, ok? Vamos aos tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeito? O sujeito ele pode se dar de forma determinada e de forma indeterminada. Vamos aos tipos de sujeitos determinados. Determinados são aqueles tipos de sujeito facilmente identificável dentro da oração, tá? Então, através de uma palavra ou de uma expressão, eu consigo visualizá-lo. Geralmente ele é explícito nesses casos, tá? Então, vamos observar quais são esses sujeitos determinados. O sujeito simples é um sujeito determinado, porque ele possui apenas um núcleo. E ele é explícito, ele está ali na oração. Então, as crianças tomaram pote de sorvete. Quem tomaram o pote de sorvete? As crianças. Então, eu tenho um núcleo do sujeito, crianças, indicando sujeito simples, ok?
Sujeito composto é quando ele possui 2 ou mais núcleos. Então, crianças e adultos tomaram o pote de sorvete. Crianças, adultos constituem núcleo do sujeito composto, tá? Então, facilmente identificado dentro da oração também, tá explícito. Já o sujeito elíptico, oculto, implícito ou desinicial, ele pode ser chamado de uma das 4 formas, ok? Ele vai ser identificado através da desinência verbal. Ele não está explícito, mas através da desinência eu consigo visualizá-lo, que trata-se de um sujeito elíptico, oculto, implícito ou desinicial, ok? Então, vamos ver o exemplo então. Tomamos o pote todo de sorvete. Trata-se de uma oração que tem apenas predicado. Porém, nós conseguimos visualizar, através da desinência verbal, amos, que trata-se, né, de nós. Nós tomamos. Porém, ele não está explícito, ele está implícito, ele está escondido. Então, por ele estar escondido, eu chamo esse sujeito de elíptico, oculto, implícito ou desinicial, ok? O sujeito indeterminado. Então, vimos o sujeito determinado, que pode ser simples composto ou o elíptico, oculto, desinicial ou implícito, né? Agora veremos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando não existe a evidência do mesmo dentro da oração. Não há nada que o represente, né? Ele pode se dar de 2 formas, são 2 as regras, né? Ele pode vir através da terceira pessoa do plural, né? Então, se o meu verbo está sendo conjugado para a terceira pessoa do plural, eu digo que ele é um sujeito indeterminado. Olha só o exemplo. Tomaram um pote de sorvete. Quem tomaram o pote de sorvete? Eles tomaram o pote de sorvete. Então, eu não consigo determinar, né? Só sei que são eles. Então, se trata-se da terceira pessoa do plural, o meu sujeito é um sujeito indeterminado. Outra regra para classificar um sujeito indeterminado é o uso da terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então, se eu tenho, né, terceira pessoa do singular mais o pronome se, eu também vou dizer que o meu sujeito ele é indeterminado. Precisou ser de mais sorvete. Quem precisou? Ele, terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, sujeito indeterminado, ok? Agora iremos, então, estudar o sujeito inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito, né? Apesar do sujeito ser um termo que é necessário, é essencial dentro da oração, pode haver casos onde essa oração ela é formada apenas pelo predicado, tá? E quando isso vai ocorrer? Então, temos vários usos, então, a partir de agora. Então, vamos ver quais são essas regras, esses usos, para se ter uma oração sem sujeito. Então, seria o uso de verbos impessoais. Verbos impessoais que exprimem fenômenos da natureza. Choveu, ventou, anoiteceu, tá? Então, eu tenho, então, uma oração sem sujeito. Agora, uma exceção. Se esse verbo impessoal, que denota fenômeno da natureza, ele vier no sentido figurado, aí eu tenho sujeito, ok? Então, dos edifícios, choviam papéis picados, né? Então, esse choviam aí está como sentido figurado, né? Então, eu tenho um sujeito nessa oração, ok? Então, precisa prestar bastante atenção no uso desse verbo impessoal, então, tá? Verbo haver, no sentido de existir e acontecer, também denota um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Havia poucas pessoas na reunião de pais. Houve algum problema com você? Então, o uso do verbo haver, no sentido de existir e acontecer, denota oração sem sujeito, sujeito inexistente. Outra regra
Verbo haver e fazer, indicando o tempo decorrido. Exemplo: há anos que não vejo. Faz meses que não me telefona. Então, os verbos haver e fazer, indicando o tempo decorrido, também indicam uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Os verbos fazer, estar e ser, na indicação de fenômeno natural ou de tempo. Faz muito calor no norte do Brasil. Naquela manhã fazia um frio intenso. Quando eu utilizo, então, os verbos fazer, estar e ser, no sentido de fenômeno natural ou de tempo, então também tem uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. A observação que é preciso ser dada aí é referente ao verbo ser. Ele pode aparecer na terceira pessoa do plural, concordando com o predicativo. Os demais verbos impessoais aparecem sempre na terceira pessoa do singular, estendendo para o verbo auxiliar da locução a sua impessoalidade, tá? Apenas o verbo ser. Bom, agora é uma atividade para vocês, tá? O que eu quero? Que vocês elaborem, então, uma oração sem sujeito, utilizando o verbo haver, né? Uma oração com sujeito simples, uma oração com sujeito composto, uma oração com sujeito elíptico e uma oração com sujeito indeterminado, ok? Uma coisa bem simples, bem fácil e básica, né, de se fazer, né? Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, tá? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da explicação do vídeo. E é isso aí. Até a próxima.